Graça e paz. Uma palavra para abençoar o seu dia. Salmo 40, versículo de número 1, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. O que é esperar com paciência no Senhor? É você apresentar a tua luta, o teu problema, a tua dificuldade para Deus, o Senhor, e ficar parado esperando, ficar inerte esperando até que Ele traga a solução ou a resolução dos seus problemas? Esperar com paciência no Senhor significa o quê? O livro de Salmo ele traz essa explicação. O capítulo 40 ele vai trazer a explicação do que é esperar com paciência no Senhor. O capítulo 40 ele é fantástico porque ele traz uma reflexão para a gente assim, de que quando eu apresento o meu clamor para Deus, eu apresento a minha dificuldade para Deus, a minha luta para Deus, isso não significa que eu tenho que ficar parado, de braço cruzado, esperando até que Deus apresente a solução, ou até que Deus apresente uma resposta, ou até que Deus faça um milagre acontecer. Não é exatamente isso que o salmista está trazendo para nós. O esperar com paciência no Senhor requer, primeiro, acima de tudo, fé. Se você não tem fé em Deus, não adianta você esperar. Segundo, esperar com paciência no Senhor é você saber que Deus ele pode e vai agir a teu favor. Mas para isso, irmãos, nós precisamos observar o que o próprio Salmo traz para a gente de reflexão. Por exemplo, quando ele fala que esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, então, existem alguns pré-requisitos que nós precisamos entender. O que faz Deus se inclinar para mim e ouvir o meu clamor quando eu estou esperando? Então, a resposta começa no próprio versículo. Primeiro, para você esperar e no Senhor, você tem que clamar. Você tem que se pôr a clamar. Então, não adianta você simplesmente falar, olha, eu apresentei o meu problema para Deus e vou esperar. Então, quando você não ora, quando você não jejua, quando você não busca a face do Senhor continuamente. Por isso que o salmista ele vai ser bem categórico aqui. Esperei com paciência no Senhor. Mas antes dele esperar, ele clamou, ele buscou, ele orou, ele intercedeu por si mesmo na presença do Senhor. Por isso, ele vai esperar com paciência. E esperar com paciência também no Senhor é entender que o Senhor vai sim inclinar-se para ouvir o clamor daquele que clama, daquele que busca a sua face. Mas há algumas implicações para isso. Deus é santo, e para Ele ouvir o clamor de alguém, esse alguém precisa estar se santificando ou andar em santidade. Porque foi exatamente isso que o profeta Isaías falou no capítulo 59, versículo 1 e 2, quando diz que os ouvidos do Senhor não estão surdos de forma que não possa ouvir, e nem as suas mãos encolhidas de forma que não possa abençoar. Mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, que fazem distanciamento entre vós e o vosso Deus. E é exatamente isso que o profeta está falando, e esse é o entendimento do salmista também, que para ele ter o clamor dele atendido, o ouvido do Senhor inclinado para ele, ele precisava andar em santidade, ele precisava andar em santificação. Sem santificação, não adianta você esperar em Deus, a não ser que você confesse os teus pecados. Uma segunda coisa que a gente entende aqui nesse salmo, que Deus tira as pessoas que clamam de um lamaçal horrível, de um charco de lodo, ou seja, do pecado. Deus tira. Antes dele atender
o teu clamor, você precisa estar disponibilizado ou disponibilizada a abandonar o pecado, a abandonar todo esse lamaçal que te envolve, para o Senhor ouvir o teu clamor. Ele vai te tirar de lá quando você estiver disposto a sair de lá. Né? Uma terceira coisa que a gente observa aqui, que a disposição que o salmista tinha de louvar, engrandecer, exaltar, adorar a Deus. O versículo de número 3 ele vai falar isso. Ele fala assim: e pôs um cântico novo na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. A disponibilidade de adorar a Deus. Você tem que estar com o coração totalmente alegre, grato, disposto a adorar, bendizer, exaltar o nome do Senhor, exaltar o Senhor no meio de todos, de tudo. As pessoas precisam ver Deus e ouvir Deus sendo adorado na sua boca, na sua vida. Então você precisa ter essa disponibilidade. Se você quer que o Senhor se incline e ouça o teu clamor e venha te socorrer e venha te dar resposta, você precisa estar disposto a adorar. Foi exatamente isso que Jesus ele fala com a mulher samaritana lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 23, que ele diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura quem age dessa forma, ou seja, quem é verdadeiro adorador. E o salmista, ele sabia que sem uma verdadeira adoração, ele jamais seria achado por Deus. Então, por isso que ele estava disposto a adorar, a bendizer o nome do Senhor. O versículo de número 4 diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. Não. Seu foco tem que ser o Senhor. Se você quer que o Senhor se incline para você e te ouça, e te socorra, e te dê resposta, e te abençoe, então, o teu foco tem que ser Deus. Você tem que se desviar daqueles que vivem em mentira, vivem da mentira, ou que são pessoas que não temem a Deus. Porque quando você se desvia do caminho dos pecadores, ou da roda dos escarnecedores, ou até mesmo dos caminhos daqueles que proferem e professam mentira ou vivem da mentira, quando você age dessa forma, o salmista diz assim, bem-aventurado é o homem, porque quando ele age assim, ele está colocando a sua confiança em Deus, porque há temor no seu coração, há temor na sua vida. Então, por isso, ele sabia muito bem que se ele clamasse, esperasse no Senhor, ele seria ouvido. O versículo de número 5 diz assim: muitos são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tenhas operado para conosco, e os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar, pode falar, são mais do que se pode contar. Então, os pensamentos de Deus é maior do que os dele. Então, ainda que ele estivesse apresentando algo para Deus, para poder Deus dar resposta, Deus dar solução, Deus dar livramento, cura, ele entendia muito bem que a vontade de Deus era maior. Os pensamentos de Deus eram maiores do que o dele, porque a vontade dele podia ser uma, mas a vontade de Deus podia ser outra. Então esperar com paciência no Senhor também é entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então, quando você entende dentro desse contexto o que é esperar com paciência no Senhor, então certamente terá o ouvido do Senhor se inclinado para você e certamente Ele vai atender o teu clamor. Espero que essa palavra possa ter te abençoado. Espero que essa palavra possa ter mexido com o teu coração. Que Deus te abençoe e te dê um dia abençoadíssimo em nome do Senhor Jesus. Até a próxima.